Bom dia, pessoal. Infelizmente nós tivemos um problema técnico com o meu login de acesso. Não consegui conectar na plataforma, mas o problema já está sendo resolvido. Nossa próxima aula será de acordo o programado pela coordenação da escola, tá bom? Mas para que não percamos o nosso sábado de estudo, daremos início agora à nossa disciplina de UTI, onde estaremos juntos por 4 sábados trabalhando conteúdos pertinentes a essa disciplina, a esse setor tão específico, tão importante dentro de um ambiente hospitalar. Peço que vocês trabalhem com caderno e caneta perto, tem muitas informações que vocês vão precisar registrar para as nossas futuras atividades avaliativas, tá bom? Então, vocês vão me ver sempre olhando para o lado, é porque o computador que eu estou usando está na minha lateral direita, tá? Mas vamos lá. Tratando-se de UTI, o próprio nome nós já somos bem familiarizados, né? Que é uma unidade de terapia intensiva. Terapia intensiva é tudo aquilo que é ininterrupto por 24 horas. Então, a unidade de terapia intensiva, a UTI, ela é classificada como uma unidade dentro de um sistema de saúde, ela é classificada como uma unidade de monitoramento contínuo num período de 24 horas, ou seja, durante 24 horas os cuidados eles são realizados de forma intensiva, tá bom? Quem fica nessa UTI? São pacientes admitidos já com estado grave de saúde, ou seja, comprometimento grave da fisiologia humana, ou então aqueles pacientes que apresentam fortes probabilidades de agravamento do seu quadro fisiológico. O que eu quero dizer com isso? Quem é admitido pela equipe multiprofissional de uma UTI, de uma unidade hospitalar, são pacientes que já estão com desequilíbrio fisiológico, ou seja, os sistemas que compõem o nosso organismo já entraram em colapso, ou aqueles pacientes que são grandes as chances que o sistema fisiológico dele venha a entrar em colapso, tá bom? Então são essas duas classificações, essas duas categorias de pacientes que são admitidos por uma UTI. Como que surgiu os leitos de UTI? A partir de que necessidade? Observou-se na idade média, na unidade bem atual, por sinal, a necessidade de se ter um local dentro da unidade hospitalar, onde esses cuidados fossem realizados de forma mais intensiva. Aqueles pacientes que apresentassem sinais e sintomas de agravamento da sua fisiologia. Quem iniciou com essa observação, esse serviço, aliás, se iniciou dentro das salas de RPA, que são as salas de recuperação pós-anestésica. Ou seja, o paciente saía do centro cirúrgico, ficava nessa sala logo ao lado da sala cirúrgica, para passar aqueles efeitos imediatos pós-cirúrgico e pós-anestésico. E percebeu-se que esses pacientes que ficavam nessas salas, muitas das vezes eles apresentavam alterações de sistemas. Então, ocorriam aquelas correrias, aqueles imprevistos dotados como emergenciais. Então, a partir dessa necessidade que percebeu-se nessas salas de recuperação pós-anestésica, começou-se a implementar esse sistema de atendimento intensivo, que denomina-se unidade de terapia intensiva. Esse sistema, esse setor, essa equipe especificamente, ela apresenta características próprias. Quais são as características próprias? Os profissionais, eles são identificados como uma equipe multiprofissional intensivista, por quê? Porque eles trabalham no intensivo. Além de ser ininterrupto, são procedimentos de unidade intensiva, ou seja, são pacientes que estão
agravados com o seu quadro fisiológico e que os procedimentos não podem deixar de serem realizados. Tá? Então, são procedimentos intensivos, são procedimentos que necessitam da sua realização e necessitam que seja de prontidão, ou seja, de imediato ou tão logo se faça a programação desse procedimento que necessita ser realizado. Por que equipe multiprofissional dentro de uma UTI? Porque geralmente, em grande maioria das vezes, esses pacientes eles ficam entubados entre 10, 12, 15 dias, tirando o tubo. Essa retirada do tubo denomina-se o que? Extubação. Quando eu introduzo o tubo no paciente para favorecer o sistema respiratório e a oxigenação desse paciente, eu chamo de intubação. Quando eu retiro o tubo, ou seja, quando eu percebo que aquele paciente já tem capacidade de respirar sozinho, de forma em ar ambiente, eu vou extubar o paciente. Ou seja, eu estou retirando o tubo, tá? Então, quando eu introduzo, eu intubo. Quando eu retiro, eu extubo, ok? E para isso, eu preciso de uma equipe multiprofissional. Por quê? Eu preciso do fisioterapeuta, eu preciso do médico intensivista, eu preciso do enfermeiro intensivista, eu preciso do fonoaudiólogo para tratar esse paciente, principalmente no que se refere a cordas vocais. Por quê? Porque ele vai ficar com o seu sistema neutralizado, parado por alguns dias, ele não vai se comunicar em decorrência do seu sistema de agravamento e também em decorrência do tubo. Então precisa-se adotar medidas preventivas para não lesionar os órgãos e tecidos daquele paciente que está entubado durante aquele período, tá bom? Essas medidas preventivas, elas são o quê? São as principais ferramentas para que não venha a equipe de enfermagem, a equipe médica não venha cometer as iatrogenias, ou seja, são os danos à saúde daquele paciente, os danos ao sistema fisiológico daquele paciente, tá bom? A UTI, coloquei aí para vocês que ela deve ser localizada estrategicamente dentro de um hospital. Por que estrategicamente, Fernanda? Porque é um setor que, em sua totalidade, ele apresenta condições para recebimento de pacientes graves, gravíssimos e muito graves. Então, vamos lá raciocinar juntos. Eu estou tendo uma cirurgia cardiológica. O paciente estava estável durante o procedimento, porém aquele paciente precisa ser monitorizado porque ele pode apresentar parada, ele pode apresentar qualquer um outro tipo de alteração fisiológica. E essa UTI, como portadora, detentora de todos os meios possíveis para prestar essa assistência a esse paciente grave ou gravíssimo, ela precisa estar perto desses setores que prestam esses outros serviços, como por exemplo o centro cirúrgico, como por exemplo as salas de recuperação anestésica. Por quê? São pacientes que podem vir a complicar o quadro deles. Complicando esse quadro ou apresentando a probabilidade de complicação, esses pacientes imediatamente são referenciados para a unidade de terapia intensiva. Por quê, Fernanda? Porque compreende-se que essa unidade, ela apresenta características específicas que venham a tentar equilibrar o sistema fisiológico daquele paciente. Tá bom? As unidades intermediárias que eu coloquei aí para vocês são as semi-intensivas. Essas unidades, elas apresentam praticamente a mesma estrutura de uma UTI, mas geralmente elas são menores, tá bom? Não, elas não dispõem de tantos leitos. No segundo slide, vocês vão perceber para vocês aí que eu trabalhei com vocês os dois tipos de leitos que formam uma UTI, que são os leitos privados e são os leitos de área comum. Vocês observam que os leitos de área comum são vários leitos, cada um com os seus equipamentos de forma individual, tá? E esses leitos, eles são separados, ou seja, eles têm uma individualidade mínima
porque os boxes são separados por essas cortinas laváveis, tá? Essas cortinas, elas têm uma rotina de desinfecção e elas favorecem a individualidade do serviço e a preservação da intimidade parcial do cliente. É um leito que dá ampla visão, eles não têm parede ao meio e a equipe de enfermagem, a equipe médica geralmente fica à frente, como vocês estão vendo aí o posto de enfermagem localizado no centro dos leitos para facilitar o quê? Para facilitar o monitoramento visual e a leitura dos equipamentos. Já no leito privado, vocês observam que também tem os mesmos equipamentos, com a diferença. Existe uma parede, ou seja, o paciente está privado de contato, mas essa parede, ela apresenta no centro dela um vidro transparente para quê? Para facilitar a visualização de toda a equipe que presta o serviço na UTI, leitura de equipamentos e observação das apresentações clínico-físicas do paciente que está naquele leito privado. Geralmente, vejam bem, geralmente não é regra. Pacientes que ficam em leitos privados de UTI são pacientes que apresentam contaminação por aerosol, contaminação por gotícula e contaminação por contato, tá bom? Então, nós temos dentro de uma UTI dois tipos de leito: os leitos privados e os leitos em área comum. Quais as características que um paciente precisa apresentar para que ele possa ser admitido, ou seja, recebido em uma unidade de terapia intensiva, UTI? Esse paciente ele precisa estar grave ou ele precisa apresentar risco para poder ser admitido em uma UTI. Como, por exemplo, agora, na situação social que nós estamos vivendo, por acometimento da família coronavírus, nós estamos admitindo pacientes graves, que são pacientes com comprometimento respiratório, e também pacientes que apresentam potencial risco de dano para o seu sistema fisiológico. E para isso a gente vai trabalhar um pouquinho a diferença desses conceitos, tá bom? Paciente grave, eu botei para vocês que são pacientes que apresentam instabilidade de um ou mais sistemas. Esses pacientes, eles apresentam risco de morte iminente. Por que risco de morte iminente? O que eu quero dizer com risco iminente de morte? Eu quero dizer que o risco, ele é intenso, ele está ali. E que se ele não for trabalhado de forma imediata, planejada e com muita exatidão nos seus procedimentos, esse paciente pode vir a óbito. Quando eu digo para vocês que ele apresenta instabilidade, ele pode apresentar alteração do sistema respiratório, alteração do sistema renal, alteração do sistema cardiológico, neurológico, cardiovascular. Então, quando eu uso esse termo instabilidade, é o quê? É que os órgãos, ou um ou dois órgãos, estão apresentando alterações graves e que podem vir levar esse paciente a óbito, tá bom? Então, por isso é instável, por isso que eu usei o termo instabilidade com vocês. Ou seja, o sistema está fora de controle, tá? Paciente de risco. Quem são os pacientes classificados como pacientes de risco? Nós já vimos que os pacientes graves são aqueles pacientes que apresentam instabilidade na sua fisiologia, ou seja, instabilidade no seu funcionamento. E pacientes de risco são aqueles pacientes que apresentam alguma condição potencialmente determinante de instabilidade. Por exemplo, paciente acometido pelo coronavírus. Esse paciente, ele pode apresentar, ele tem um grande potencial de quê? De apresentar alteração no seu sistema respiratório. Então, ele é um paciente de risco. A qualquer momento, o sistema respiratório dele pode apresentar alterações no seu funcionamento. Então, esse paciente, ele é um paciente que, se apresentar parâmetros abaixo dos
dos preconizados pelos protocolos do Ministério da Saúde, esses pacientes eles têm indicação de serem encaminhados para UTI para monitoramento e, se necessário for, procedimento de intubação ocorrerá dentro da UTI. Pacientes que já estão agravados por coronavírus, eles já são intubados nas salas de emergência ou nas salas de observação e tão logo são encaminhados para o serviço de unidade de terapia intensiva.